Quando se trata de investimentos, no mercado de ações é muito importante conhecer o negócio por trás da ação, entender se faz sentido aportar seu dinheiro em uma marca e refletir: eu usarei esse produto ou serviço daqui a 10 anos? Será que novas tecnologias tornarão essa marca obsoleta? Eu me sinto à vontade para recomendar este negócio para meu círculo pessoal? É notório também o grande número de researchs independentes trazendo muito conteúdo de qualidade. Há empenho em democratizar o acesso aos bons investimentos. Por sua vez, seria hipocrisia afirmar que não era difícil investir em ações, era muito difícil. Além de ser direcionado para um grupo pequeno de pessoas com poder aquisitivo bem alto, entretanto, atualmente é possível comprar uma ação por alguns reais, até centavos, através do mercado acionário. Começamos hoje na EQI uma série de vídeos em empresas da Bolsa, visto por um ângulo além dos números. Vamos visitá-las e compreender o seu negócio. O nosso ponto de partida começa na queridinha dos analistas, a Boa Safra Sementes, conhecida na Bolsa de Valores como Soja 3. Ela está ligada diretamente ao ramo de commodities. Ela produz a semente para entregar ao agricultor para fazer o plantio. Bem, ela investiu pesadamente em tecnologia para entregar sementes com alta taxa de vigor e alta taxa de germinação. Já que estamos no ponto de partida, a Boa Safra também está alocada neste cenário quando falamos da vida do agricultor, que precisa da semente para iniciar toda a cadeia produtiva. Aqui é onde começa a parte do laboratório. Essa sala aqui é onde eles colhem as amostras que saem das carretas na UBS. Tá vendo aqui, ó, UBS, dia 2/5/2022. Então isso aqui é uma amostra de um lote, no qual agora vai passar por testes no laboratório para eles entenderem se os lotes são bons ou não. Aqui é muito importante para o agricultor, porque nesses lotes estão as sementes que ele irá plantar. E aqui é o sucesso da lavoura ou não. Nesse laboratório aqui, então, Eduardo, são feitos 2 testes, né? Um que é o tetrazóleo e o outro de um envelhecimento acelerado. Sempre prezando pela alta taxa de germinação e vigor. Por que esses testes? Qual é o benefício deles? Sim. Cada um deles tem um objetivo diferente, né? O teste de tetrazóleo, ele descreve o lote pra gente. Ele diz a taxa de vigor e viabilidade, considerando os tipos de dano que ela sofreu durante o processo de produção. Entre eles são 3, né? Os danos por percevejo que acontece na lavoura, o dano de umidade também que acontece quando ela está pronta e chove em cima dela, e o dano mecânico que acontece durante o processo de industrialização, colheita e padronização da semente. Então ele descreve quais desses 3 danos aconteceram e qual o impacto deles no vigor e na viabilidade. Legal. Já o teste de envelhecimento acelerado, a gente submete a semente a uma temperatura estressante de 41 graus por 72 horas. Depois disso a gente planta elas nesse papel de germinação, 4 repetições de 50 sementes, e deixa germinar nessas caixas por 5 dias. Legal. E aí depois disso a gente avalia as estruturas da plântula que foi gerada. Se ela tinha algum dano mecânico, se ela não germinou, se ela tinha algum dano em alguma estrutura essencial para a plântula. Então esse teste de envelhecimento colocou aqui ordenado, tem alguma função dessa ordem, como por exemplo é feito também no teste de campo, não? Então, tem uma necessidade de 100 repetições para a gente ver as condições do teste. Legal. Se eu tiver uma diferença muito grande entre a maior e a menor repetição, significa que talvez o papel estava contaminado, a amostra foi contaminada e a gente precisa retestar. O diferencial dele para o teste de germinação em papel, que ele é feito para a gente ter o documento da semente, que hoje é feito por um laboratório terceiro, credenciado pelo Ministério, é que a germinação em papel, a semente vai direto para o papel. Legal. E no envelhecimento acelerado, antes a gente deixa ela nessas câmaras de envelhecimento por 72 horas a 41 graus e depois planta e segue o processo normal. Então a gente estressa ela para ver principalmente esses danos de umidade que acontecem no campo. E essas caixas aqui, então, já o processo já está feito, então, né? Aqui coloca o papelzinho assim, né? Vou colocar aqui. Aí fecha e vai primeiro para essas geladeiras que são quentes, né? Não, primeiro a gente bota na geladeira que é quente, depois a gente planta aqui e daqui a gente deixa germinar aqui. Legal, a gente pode ver um ou não? Pode, claro. E essas caixas aqui ficam por 5 dias, então? Por 5 dias. E aí, por que é importante de estar na caixa, né? Porque a gente tem que manter a temperatura a 25 graus, mais ou menos 2 graus. Legal. Então a gente tem o aparelho de ar que mantém a 25 graus, e a caixa diminui essa oscilação, porque você pode ver, ela tá
suando, né? A plântula Isso respira. Aqui, por exemplo, consegue simular um estado como o Tocantins, que é muito úmido e calorento, assim? Exatamente. A ideia do envelhecimento acelerado é a gente fazer isso na BOD, antes de plantar, passar ela por esse estresse, e depois a gente planta e vê como é que ela vai se desenvolver. Esses 41 graus é o que dá no solo do Mato Grosso, Tocantins, Pará, e aí a gente condiciona ela a isso. E aqui ali é o meio do processo, né? A gente botou aqui por 5 dias. Depois que é colocado aqui na caixa, são 5 dias que elas ficam aqui armazenadas na caixa. Dá pra ver que soa, estressando elas a um ambiente extremamente úmido, né, e quente. E aí que vocês conseguem avaliar. Isso. E aí a gente avalia como que ela se desenvolveu apesar desse estresse, né? A gente vê se ela tem todas as estruturas essenciais, que é uma raiz primária, raiz secundária, o hipocótilo, os cotilédones e a plúmula. E aí no momento da avaliação o analista verifica se tem todas as estruturas ok e dá ela como uma plântula viável. E aí a gente vê quantas plântulas viáveis a gente teve, quantas plântulas com danos anormais a gente teve e quantas plântulas mortas a gente teve. E aí a gente consegue dizer para o outro, olha, se você plantar isso aí, vai germinar isso aqui. Legal. E Eduardo, esses testes que você fazem, seja ele de estresse aqui de envelhecimento, do tetrazóleo, até mesmo de campo, todos esses processos fazem com que a Boa Safra hoje tenha essa taxa pelo menos de 90%, que o mercado exige até menos, mas vocês entregam pelo menos 90%, ano passado foi 94,9%, né? Sim. É o sucesso através desse tipo de prática? Sim, esse é o papel da qualidade no processo de produção, né? Porque lote ruim a gente vai ter, é um organismo vivo, né? Tem aqueles 5% que a gente espera. E a função da qualidade é a gente achar esses 5% que vão dar problema e reter eles na empresa, e dar outro destino, como para grãos ou outras destinações, mas deixar que seja comercializado apenas aqueles lotes que vão atender esse padrão de alto vigor e viabilidade. A Boa Safra considera o setor de qualidade um dos pilares fundamentais para o crescimento da empresa. Quanto melhor a semente, mais clientes com sucesso. Por isso, todos estes testes de qualidade são pensados para o produtor. Aqui é onde eles fazem mais um processo de qualidade dentro da cadeia de qualidade que a empresa tem, que é um dos pilares hoje em dia. Obviamente, o agricultor fica feliz a ter uma semente que realmente é potente e cresce, né, para fazer um bom plantio. Esse aqui é um teste que eles chamam de emergência, ou seja, é plantado aqui as sementes, tem um sistema de irrigação aqui no teto e eles conseguem identificar aquelas sementes que emergem, ou seja, aquelas que sobem mesmo e aquelas que ficam subsolo. É feito no elevado para ficar ergonomicamente melhor e não é só feito aqui na unidade de Formosa, mas tem outras unidades que eles estão construindo lugares como essa estufa aqui para fazer esse tipo de teste, por conta que virou um pilar de qualidade da empresa e é importante fazer esse tipo de teste. Eduardo é o gerente de qualidade da Boa Safra. Ele é responsável tanto pelo laboratório quanto as estufas. Um trabalho que agrega muito valor quando a gente fala de uma empresa que tem uma alta taxa de germinação acima do exigido do mercado. Falando em específico desse processo aqui, Eduardo, qual é o benefício dele em comparação aos outros, né? Sim, os outros testes a gente faz eles em ambiente controlado, né? A gente planta ele no papel, espera ele de 5 a 7 dias a 25 graus. Isso é importante para a gente ter os mesmos resultados no Brasil todo, né? Com as mesmas condições. Esse teste aqui, ele mostra a condição no ambiente do produtor, né? No campo, então né? Com patógenos, com a semente tendo que romper a superfície do solo, então ela vai ter que ter essa força para romper. E aqui a gente consegue ter esse resultado mais próximo do produtor. Bacana. Qualidade é algo indiscutível quando falamos em semente para o plantio, mas não é só isso. A Boa Safra precisa da semente para vender, no qual utiliza produtores integrados para esta solução, e as UBS, que são unidades de beneficiamento de sementes, para fazer a triagem do melhor para posteriormente vendê-las. Toda a produção que chega dos integrados, pelo menos 25% cai nesses silos, essa espécie de silos que é o grão do soja mesmo. Eles podem negociar e vender no mercado, esperar uma alta da commodity para poder vender. Mas o core business da Boa Safra mesmo é a semente, que é feito o beneficiamento ali naqueles armazéns. É 1, 2, 3 e está construindo a 4ª linha.
E eles estão expandindo para outros estados também, não só aqui em Cabeceiras, mas também é feito em Jaborandi, na Bahia, e Primavera, Mato Grosso. Ao chegar o grão na UBS, ele precisa passar por alguns processos até a Boa Safra determinar aquilo que será utilizado como semente ou que será vendido como grão. Depois de ter sido passado pelos 5 processos mecânicos, que primeiro é uma triagem, depois ele faz por tamanho, peso e aí sim chega na semente, que é ensacado aqui atrás. Ou seja, eles separam as sementes por tamanhos, colocam em big bags grandes e pesam ele para chegar num determinado peso, ensacar e aí sim guardar e armazenar nas câmaras frias. Um dos pontos principais da Boa Safra é o armazenamento em câmaras frias. Elas fazem com que a semente possa ser guardada o tempo necessário para ser vendida na época de plantio. Quanto maior o estoque, maior a oferta no mercado. Por isso, ela vem expandindo ao longo dos anos, com suas unidades, atendendo uma demanda crescente no mercado. Douglas, então, depois que foi feito todo o ensacamento lá na última parte, é para cá que vem, para essas câmaras frias? Vem aqui para ser armazenada. Elas ficam nas câmaras frias aqui entre 14 e 15 graus, né? E mantido até o embarque. Daí cada bag desses tem... Normalmente eles não podem passar de 30 mil quilos, né? Que é pela regra do Ministério. Então, como é 5 milhões, a gente faz um trabalho lá de PMS, faz a pesagem de 1.000 sementes, faz a média e ensaca os bags com os quilos necessários para fechar 5 milhões. Para fechar 5 milhões, bacana. Então, cada saco desse aqui tem uma variação de peso de acordo com o grão, com o peso dele. Cada bag desse tem o seu peso conforme o PMS que dá lá na balança. E essa câmara fria aqui dá a possibilidade do grão ficar com vigor por mais tempo, digamos assim. Essa aqui ela mantém a sua viabilidade e seu vigor por mais tempo. Legal. Quanto mais baixa a temperatura, ela vai mantendo a sua vida mais longa. E essa planta aqui de Cabeceira está sendo replicado em vários outros estados também para ter mais capacidade de armazenamento, seria essa a ideia? De unidade a gente tem aqui em Cabeceiras, temos em Formosa, em Buritis, Jaborandi e agora começou a construir em Primavera. Ah, legal, em Mato Grosso. E daí a armazenagem CD a gente por enquanto tem em Balsas e Sorriso e com mais ampliações. Um ponto importante para manter o custo baixo do armazenamento de sementes é a energia, que, como você pode imaginar, ar-condicionado consome muita energia. E quanto mais custo neste processo, mais caro fica a semente, o que reflete diretamente nos resultados. Não menos importante, por lidar com a natureza, a empresa também tem uma responsabilidade ambiental e, por este motivo, trouxe uma solução para este problema. Essa aqui é a usina fotovoltaica na unidade de Cabeceiras. Ela consegue gerar praticamente 95% do consumo de energia da unidade de beneficiamento de semente e também das câmaras frias, que é onde tem o maior consumo de energia por conta dos ar-condicionados para manter 15 graus, que é a temperatura ideal para armazenar a semente. Isso aqui agora vai virar padrão. Essas usinas fotovoltaicas vão estar também presentes nos outros centros de distribuições, que é o de Balsas e Sorriso, e também nas outras unidades de UBS, que é de Primavera e também de Jaborandi, na Bahia. Por estar inserida no ramo agro, a empresa tem um grande potencial de crescimento, já que este setor é tão importante para o Brasil. Ainda jovem na bolsa, mas com muitos anos de estrada, pode surpreender nos próximos anos. A Boa Safra fornece sementes para 70% dos estados brasileiros, atingindo quase todo o Brasil, para quem cultiva o plantio para a colheita do grão. Bem, só para vocês terem ideia o quanto o setor agro é forte no Brasil, ele representa 27,4% do PIB brasileiro. Isso segundo estudos divulgados pelo CEPEA. Para conseguir manter a qualidade da semente, é preciso realizar um rigoroso processo que passa por detalhes e máquinas para só então o grão ser escolhido. São praticamente alguns processos que passam a semente. Primeiro ela é descarregada, passa por uma certa triagem para tirar cascalho, casca, entre outros detritos que vêm da lavoura. Depois ele passa por um sistema de peso, selecionando os grãos que são mais pesados daqueles que são mais leves. Os leves são descartados, que são os grãos, e os mais pesados são selecionados como sementes. Daí passam por outros processos, até mesmo o milímetro do grão.
Eles conseguem ali fazer uma triagem do tamanho do grão e aí sim realmente vão ser ensacados como sementes. Aqueles que chamamos de descarte, eles vão para os silos, que são esses 3 grandes silos aqui atrás de mim. Esses silos são vendidos daí como grão. Eles armazenam aqui no silo, esperam o preço do soja estar num preço alto, por exemplo, daí que são vendidos. A carreta chega ali, ó, coloca a carreta, é carregado de soja e aí a venda acontece. Com as mais avançadas tecnologias disponíveis no mercado, unidades de produção localizadas em regiões estratégicas, portfólio completo que garante a melhor performance para diferentes regiões, a Boa Safra procura um padrão de excelência das sementes. Além disso, o portfólio completo de sementes de soja com os melhores padrões de qualidade e tecnologia fazem a empresa ter grandes oportunidades no setor agro.